Bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos conversar sobre o trabalho de inclusão de estudantes com altas habilidades e superdotação. Para isso, estão aqui conosco, no estúdio, a psicóloga Renata Libretti, pós-graduada em Ética, Valores e Cidadania na Escola pela Universidade de São Paulo e em Neuropsicologia pela Unibem. Desde 2005, Renata atua como orientadora educacional em escolas da rede privada de Santos. Ela também se dedica a atendimentos clínicos de adolescentes e adultos. Está conosco também a analista do comportamento Patrícia Patti. Ela é formada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos, mestra pela Unifesp e especialista em ABA, que é análise do comportamento aplicada. É empresária, autista e também mãe de autista. Em 2018, criou o projeto Serviço de Intervenção Precoce no transtorno do espectro do autismo, no serviço do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, na Praia Grande. Ao longo do programa, vamos contar com a contribuição de Denise Arantes Brero, psicóloga e diretora do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação e vice-presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Muito obrigada pela presença de vocês e tenho certeza que será um papo maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigada. Renata, já começo perguntando para você, como que a gente identifica altas habilidades, superdotação e de que forma esse diagnóstico sai? O reconhecimento das altas habilidades e superdotação, ele acontece por meio de uma observação de comportamentos diferentes. Pode ser um aprendizado acelerado, pode ser uma precocidade nos marcos de desenvolvimento. Por exemplo, aquela criança que andou antes, falou antes, leu antes. Pode-se observar também uma curiosidade muito intensa em alguma área específica, seja ela relacionada ao aprendizado acadêmico ou não, alguma outra área. Liderança, nas artes, na criatividade, nos esportes. Pais, os professores, os próprios estudantes, eles podem perceber essas características. Você pergunta do diagnóstico. O diagnóstico ele é complexo, ele precisa contemplar testagem específica de inteligência e também um levantamento criterioso da história desse aluno, que isso é levantado junto a pais, junto à escola. É muito importante frisar que o diagnóstico ele não acontece por meio exclusivamente do QI. Ele precisa cruzar as informações com essas informações levantadas de uma forma bastante criteriosa. É um diagnóstico que demora um pouquinho para ser realizado, né? Sim, é complexo. Tá. Patrícia, e como a gente acolhe e inclui esses estudantes que têm o diagnóstico de altas habilidades e superdotação? É importante ter esse relatório desse aprendiz para que no ambiente que ele esteja, né, seja na escola ou na clínica, os profissionais consigam entender a fundo ali as habilidades que esse aprendiz tem e as que ele tem mais dificuldade. Conhecer esse aprendiz, saber o que ele gosta, o que motiva ele, eu acho que é a principal questão aí, porque geralmente essas crianças, né, essas pessoas com esse diagnóstico no ambiente, por exemplo, da escola, eles vão ser aquelas crianças que terminam rápido a lição ou às vezes não têm a motivação para fazer porque acaba sendo muito fácil. E a colega deve ter essa experiência no ambiente escolar melhor do que eu, de que eles acabam fazendo outras coisas além daquela demanda dada do ambiente. E é importante esses profissionais entender o que motiva esses alunos e aonde eles têm mais potencialidade e mais dificuldades. Sabendo desses 3 pontos, na minha opinião, a inclusão vai poder ser realizada, porque precisa muitas vezes da adaptação. E existe muito essa confusão, né, Renata? Quando a gente fala superdotado, a gente já pensa, na verdade a gente já logo identifica aquele aluno, para quem não tem especialização, que ele é bom em tudo, português, matemática, ciência, então a gente espera, que ele responda sempre rápido em todas as questões, e não é assim que funciona. De maneira nenhuma. Até porque as altas habilidades, elas podem aparecer em outras áreas específicas, elas não precisam necessariamente estarem relacionadas ao aprendizado acadêmico. Ela pode aparecer, como eu falei, né, na criatividade, nas artes. Então, nós temos talentosos nas artes,
na música, nas artes visuais, no desenho, na pintura, na liderança, né? Habilidades psicomotoras. Nós temos os atletas excepcionais aí que não deixam a gente mentir, né? Sim. Então, por isso que é importante ampliar a visão da superdotação para que talentosos em áreas diferentes também sejam contemplados com suporte adequado. Agora, Renata e Patrícia, vamos assistir ao depoimento da especialista Denise Arantes Breiro sobre como a escola pode observar o comportamento dos estudantes para que eles sejam acolhidos em sala de aula. Vamos lá? A gente pode observar características positivas de curiosidade, vocabulário avançado, interesse, facilidade de aprendizado, mas eventualmente a gente pode observar características negativas também, relacionadas a problemas de comportamento, tédio, dificuldade para executar algumas tarefas que eles consideram simples demais. Então, o professor ele pode fazer a identificação dessas características, entender quais são as áreas de força, ou seja, quais são as áreas em que aquele estudante apresenta uma habilidade acima da média, lembrando que o superdotado não necessariamente vai ser bom em tudo, e a partir daí a gente vai pensar num plano para oferecer um atendimento educacional especializado para esse estudante. Então, lembrando que o aluno com altas habilidades de superdotação, ele faz parte do público-alvo da educação especial, ele tem direito ao atendimento educacional especializado e ele pode ser beneficiado tanto pelo enriquecimento curricular quanto pela aceleração de estudos, e isso está previsto na nossa LDB, na legislação, na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases e em outras legislações que fundamentam o atendimento do público-alvo da educação especial. E, Renata, quais os aspectos devem receber maior atenção como indicativos de estudantes com altas habilidades ou superdotação? A Patrícia já falou um pouquinho, mas dá para você complementar um pouquinho mais. O que a Patrícia falou, eu confirmo, né? É um aluno que apresenta um comportamento inquieto, que parece entediado na sala de aula, desengajado. Ele se percebe diferente, se percebe excluído. Muitas vezes ele pode manifestar alguns sinais emocionais sugestivos de sofrimento psíquico. Então, um aluno com níveis de ansiedade maiores ou com humor deprimido. Então, todos esses aspectos, né, eles são dignos de nota para uma avaliação especializada. Renata, diferente do que a gente pensa, a superdotação, ela pode também ser uma possível causa de nota baixa ou até mesmo de indisciplina? Pode sim, até porque, como nós mencionamos, o aluno superdotado, ele não necessariamente ele vai ter um alto índice de desempenho acadêmico em todas as disciplinas, né? Ele realmente pode ter algumas áreas específicas onde ele se destaca. Então, dentro desse universo, ele pode se manifestar com um comportamento completamente diferenciado, justamente para chamar a atenção que algo está errado no funcionamento daquela atividade para ele. Então, isso é muito, muito comum, sim. Patrícia, e como lidar, por exemplo, quando uma pessoa tem alta habilidade para um determinado tipo de situação, matéria, por exemplo, e não tem para outra? Vamos supor, o estudante ele é excelente em matemática, mas em português ele já não é tanto. Como que a gente lida com isso? Como devemos lidar? Olha, eu vou falar no lugar de terapeuta, né? Eu acredito assim, né? Essas crianças, elas precisam de uma adaptação nesse ambiente escolar e entender, né, onde é essa facilidade desse aprendiz é extremamente importante, assim como entender a dificuldade. E em ambas as situações vai precisar de adaptação. Eu gosto muito quando psicólogos, terapeutas vão para o ambiente da escola. E o trabalho da Renata, acho que ele é extremamente importante no ambiente educacional porque vai trazer essa visão para os profissionais da sala de aula. Eu posso até falar enquanto pessoa, né? Eu fiz o meu diagnóstico tardio, eu diagnostiquei com 32 anos. Primeiro eu diagnostiquei TDAH, aí fechou o autismo e depois eu fiz uma avaliação neuropsicológica com uma neuropsicóloga. E aí fez toda a testagem que ela explicou no início e aí atestou também a altas habilidades. Os três com 32 anos? Sim. Quando eu estava na escola, não tive adaptações, porque ninguém sabia que eu tinha. Só sabia-se que eu tinha muitas dificuldades e eram exatamente essas todas que foram citadas aqui, eu tive quando era criança. Muito rápida para algumas coisas e outras não ia. E, Renata, como na prática a gente faz isso? Porque eu imagino que uma criança que tem uma superhabilidade, por exemplo, deve ser
muito difícil para ela ficar sentada na carteira e tendo que copiar na lousa. Aquilo para ela deve dar uma angústia. Entediante. Exatamente. E como na prática a gente faz isso? O professor ele deve interferir. Eu acho que o ponto mais importante é pensar que esse professor ele não pode estar sozinho. Esse aluno não é de responsabilidade exclusiva desse professor. Então, coordenadores, orientadores educacionais, diretores, assistentes de sala, todos têm responsabilidade sobre esse aluno. Porque aí, juntos, eles conseguem ir implementando estratégias interessantes para justamente tirar esse aluno desse tipo de comportamento que é mais padrão. É importante a gente citar também o quanto é essencial a formação continuada dos professores. O professor tem que estar sempre estudando e entendendo essas práticas, como a Patrícia colocou. Há um tempo atrás, né, em um passado não muito distante, se tinha pouquíssima informação. Isso não é o que acontece hoje. Então, a formação continuada dos professores ela vai derrubando essas barreiras atitudinais de ter resistência sobre isso e entender, né, o professor vai se apropriando da ideia de que ajustes são necessários ao longo do processo. Então, ele tem ali um currículo, mas ele vai precisar ir ajustando e adequando, hora para mais, hora para menos, né? É um trabalho muito afinado entre escola, professor e família. Perfeito. Porque a família também tem que trazer isso para a escola, senão... Ela tem dados que, se ela não trouxer, a escola não tem como adivinhar. Então, é importante essa franqueza, essa transparência e esse trabalho conjunto, né, de todas essas frentes. Agora, então, vamos conferir o que a Denise Breiro nos disse sobre o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI, e a sua importância. Vamos lá? O plano de ensino individualizado é o documento que a gente precisa elaborar assim que a gente faz a identificação de um estudante com altas habilidades de superdotação. E o objetivo desse documento é traçar as estratégias de intervenção para aquele estudante. Então, a partir do momento que a gente entende que é um estudante com altas habilidades de superdotação e que ele vai necessitar de algum tipo de apoio, de algum tipo de suporte do atendimento educacional especializado, a gente precisa elaborar esse plano de ensino, que vai funcionar como uma bússola nas intervenções que a gente vai adotar para aquele estudante a partir desse momento. Então, a partir do plano, a gente vai entender quais são as disciplinas que precisam ser ajustadas, se tem alguma disciplina que precisa ser ajustada, porque o estudante está avançado em relação aos colegas, ou se a gente vai oferecer algum tipo de suporte, algum tipo de enriquecimento na sala de recursos, por exemplo, ou em outros espaços de locais que sejam conveniados com a Secretaria da Educação, como universidades ou outros espaços. Patrícia, é fundamental que as escolas e as famílias conheçam muito bem o PEI. Sim, não só conheçam, né? Mas sejam voz ativa dentro desse planejamento. Isso é importante que a família e o próprio aluno tenha conhecimento do planejamento dele. Quando a gente fala de adolescentes, eles podem ter voz ativa nessa participação e nessa construção. Porque a gente está falando do desenvolvimento deles, né? E eu gosto muito de falar que o PEI, ele nada mais é do que um documento onde você vai organizar o seu trabalho com aquele aluno naquele período. E, Renata, quais os direitos que os estudantes têm quando são diagnosticados com altas habilidades ou superdotação? No Brasil, os alunos superdotados, eles estão contemplados na Lei da Inclusão. Então, muitas vezes a gente confunde achando que a Lei da Inclusão é só para alunos que têm uma deficiência intelectual ou alunos com transtorno do espectro autista, mas não. Os alunos superdotados também estão contemplados na Lei da Inclusão. A legislação educacional, ela prevê o atendimento educacional especializado, que é o AEE, né? Pode haver uma flexibilização do currículo, entrar áreas temáticas de interesse por aquele aluno. Pode existir só um enriquecimento do currículo, então dados a mais ali que também possam interessar para aquele aluno e que tornar o aprendizado dele mais motivacional para ele, né? Que ele fique mais motivado a aprender. E também pode acontecer uma aceleração dos estudos, isso quando é necessário. Todo aluno, né, diagnosticado com superdotação, ele tem direito a esse suporte adequado. Perfeito. E a gente está falando também muito em planejamento. Quais os desafios de se fazer esse planejamento quando existe altas habilidades ou superdotação? Eu penso que juntar documentos, né?
Eu acho que o laudo ajuda, a conversa com a família ajuda, porque você levanta áreas de interesse, levanta comportamentos diferentes. Quando você senta com o aluno e você vai, se aproxima desse aluno, né, e vai percebendo aonde é que ele se destaca, o que é que ele mais se interessa, o tempo dele de permanência em determinadas atividades, tudo isso são dados extremamente relevantes para que esse PEI, para que esse documento, ele realmente seja muito rico e ele contemple a realidade de cada aluno. E, Patrícia, o que é dupla excepcionalidade? E é muito comum acontecer isso quando a gente tem esse diagnóstico? É bem comum a presença, por exemplo, eu, né, tenho 3 CIDs. E é importante para a pessoa saber que ela tem a dupla excepcionalidade, porque isso acaba justificando muito os comportamentos, as dificuldades, e isso auxilia, né, esse aluno, essa pessoa a se entender e conseguir buscar melhorias e ajuda naquilo que realmente necessita. Porque a escola, ao mesmo tempo que ela identifica uma dificuldade, e ela também tem que ficar atenta a promover a habilidade. São 2 situações em uma única que é bem complexa. Toda vez que a gente atrasa um diagnóstico, atrasa um PEI, atrasa uma adaptação, quem está sendo prejudicado é aquele aprendiz. Porque as habilidades ele não está conseguindo aprender no momento que ele tem que aprender. E isso gera um efeito cascata de prejuízos gigantesco para a vida dessa pessoa. Vamos assistir ao último trecho da conversa com a psicóloga Denise Breiro. Ela também nos fala sobre atendimento especializado e inclusão. Vamos lá? Para cada perfil de criança superdotada, a gente vai entender quais são as melhores estratégias para que esse atendimento educacional especializado ocorra. E essa criança ela vai ter condições de aprender junto com seus pares. Quando a gente pensa no enriquecimento curricular, ela vai estar com seus pares etários e vai ter o encorajamento dos seus potenciais naquela área em que ela tem maior facilidade, ou, eventualmente, ela vai estar com seus pares cognitivos dentro da sala de recursos, em que ela vai poder conviver com crianças de diferentes faixas etárias, mas que tenham interesses comuns, que tenham interesses parecidos. E isso também é importante porque traz uma sensação de conexão, de pertencimento, de entender que tem outras crianças que funcionam parecido com aquela criança. Então, esse trabalho de diferentes formas, ele só enriquece e ele só possibilita ganhos para esse estudante que vai poder se desenvolver plenamente, pensando não só nos aspectos cognitivos, mas também nos aspectos das habilidades sociais, os aspectos socioemocionais, que também são fundamentais para um desenvolvimento saudável. A inclusão na escola é uma maneira de caminharmos em direção a uma sociedade melhor e ponto final. É isso, né? Sim, é isso. Acho que um mundo mais justo, né? Um mundo que contempla as diferenças de cada um. Patrícia, e você? Você pode falar com precisão. Sim, tanto enquanto pessoa, porque eu vejo que se eu tivesse nascido, né, agora, nesse momento que está se discutindo tudo isso, talvez eu teria uma experiência diferente. Sim. E mais acolhedora e adequada. E também as pessoas que convivem com neurodivergentes também conseguem melhorar habilidades de lidar com as diferenças. E entender que são apenas diferenças. E eu não sei como é que a gente passou anos sem trazer à tona uma discussão como essa e conhecimento, né, Renata? Sim, muito tempo se passou e eu acho que envolveu muito sofrimento de muitas pessoas, né? Frustração na equipe de professores que não sabiam lidar com determinados alunos, frustração nas famílias também, vendo, né, o quanto era difícil esse processo pedagógico das crianças, dos filhos, né? Então, realmente, eu penso que a informação ela é extremamente valiosa nesse momento, antes tarde do que nunca, que daqui para frente a gente consiga realmente ver os efeitos disso numa sociedade, como a gente falou há pouco, mais justa, mais igualitária. Né? Sem dúvida nenhuma, um mundo melhor, né? Sem dúvida. Hoje nós conversamos sobre o trabalho de inclusão escolar de estudantes com altas habilidades e superdotação. Agradeço a presença da psicóloga Renata Libretti e da analista do comportamento Patrícia Patti aqui conosco. E a contribuição da especialista Denise Arantes Breiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, uma conversa muito necessária. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante. A gente sempre agradece. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Até o próximo Percursos Pedagógicos e eu espero você.